Sexta-feira eu perguntei, Marcelo Moreno, Potker ou murro na barriga? Você falou, Potker. Você foi em cima, jogou por dentro, treinador achando o time, rendeu, bela estreia. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos, boa tarde a quem está em casa, ao Gomide, ao CJ. Finalmente acabou a primeira fase do Campeonato Mineiro. O melhor momento do campeonato, aliás, até agora foi o fim, né? Da primeira fase. Ô Everton, uma boa atuação do Cruzeiro como um todo, né? Coletivamente o time está crescendo muito, é um time que está encontrando aí um padrão de jogo e que está conseguindo repetir esse padrão, independentemente do adversário, conseguindo fazer bons jogos em sequência e conseguiu nesse jogo, por mais que a gente precise, né, relativizar as dificuldades defensivas do adversário, um time que cede muito espaço, que erra muito na defesa, mas ainda assim o Cruzeiro conseguindo marcar gols, que era algo que estava faltando, né? Com essa goleada aí do final de semana, o Cruzeiro conseguiu passar a média de 1 gol por jogo marcado na temporada. Acho que é importante, aos poucos, melhorar esse desempenho ofensivo. E muito por conta, assim, da participação do William Potker. Fez o melhor jogo dele com a camisa do Cruzeiro. A gente já tinha falado aqui, né, que nas vezes em que ele entrou ali como centroavante, ele tinha dado alguns bons sinais, alguns sinais interessantes. Me parece que agora, definitivamente, deixou para trás aí o Marcelo Moreno e o Thiago, que seriam outras opções para esse setor. E eu não vou nem me surpreender se continuar no time, ou como centroavante, ou até mesmo voltando a jogar aberto para ter uma sequência por conta desse bom desempenho, né? Muda um pouco a característica do ataque com o Potker e não com o Rafael Sobis. Rafael Sobis é um jogador que circula muito, que recua muito para participar dessa armação, muitas vezes para abrir espaço ali para os outros companheiros, né? O Potker dá um pouco mais de profundidade, é um jogador que também tem uma boa capacidade de brigar ali para recuperar a bola, né? Saiu assim um dos gols que ele marcou. Então deixou aí uma boa impressão, acho que uma vitória importante para o Cruzeiro, que chega com moral para a semifinal, Everton. Chega com condições, se a gente tratava o Campeonato Mineiro como algo para o Cruzeiro disputar pensando só em montar time para a Série B, acho que hoje... Já está cravando o Cruzeiro campeão, é isso que eu estou entendendo? Próximo aí da semifinal, acho que o Cruzeiro tem que pensar em ser campeão mineiro, porque tem mostrado condição para isso. Já tá colocando na final, já? Não, de forma alguma. Passou pelo América, então? Não. Eu acho que você deu a entender isso aí, não sei. O povo que está em casa pode falar mais sobre isso no Grita Torcedor. É só enviar um vídeo de no máximo 40 segundos para o telefone que está no canto alto da sua tela. E daqui a pouco, por volta de 15 para as 2, mais ou menos, o Grita Torcedor, sua opinião, vem aqui para a tela da Band. Ô, CJ, agora tem um problema nisso aí. Problema que você... Aliás, o Felipe Conceição é maravilhoso, né? Jeito ponderado, jeito equilibrado. Sexta, né? Participou de uma entrevista conosco na sexta-feira no Arena. E uma baita entrevista, uma pena ter sido tão curta. A entrevista com ele precisa ser de 1h30 no mínimo, porque tem muito conteúdo para explorar. Então é o seguinte, ele elogiou mais, eu confio na honestidade do profissional. Ele elogiou muito o resultado do trabalho nos treinos. Ele disse, o time está evoluindo, eu estou muito satisfeito. Principalmente com a sessão de hoje, sexta-feira. Eu saí muito satisfeito com o treinamento. Aí o que acontece? O Cruzeiro vai a campo no domingo e não interessa o adversário, que tinha dificuldade há um tempo atrás contra adversários até piores do que foi o Patrocinense no final de semana. Foi lá e ganhou o jogo, ganhou bem. E aí, CJ, a pergunta que você pode responder, inclusive... para ajudar o Felipe Conceição. Quando o Sobis voltar, fica fácil armar um time com Sobis e Potker? E aí? Buenas tardes, muchachos. Buenas, Everton. Boa tarde, Gris, Gomide, quem está em casa também. Ótima semana aí. Tá falando aí que eu já vou. Tá bom, fica à vontade, viu? A casa é sua, pode beber sua água. Ô Everton, claro que o resultado condiciona muito a gente ver muitos pontos positivos, mas imagina... Muito animados com o resultado? Não, de forma alguma. Aliás, tem que estar animado com o time do Cruzeiro. O Vinícius Andrade, nosso grande colega, já participou com a gente lá no 98 Esportes, ele colocou no Twitter uma frase bem interessante, que o Cruzeiro, às vezes, pode faltar qualidade técnica, mas a gente está vendo a organização. No Atlético tem a qualidade técnica e não tem a organização. E eu tendo a concordar com ele, assim. E o que a gente viu do Cruzeiro e ver as entrevistas do Felipe Conceição é que parece que a construção, que ele falava dos tijolinhos lá atrás, agora já está erguida e a casa bastante em pé. Ele já colocou um alicerce ali e começou a subir parede.
Parabenizar o Felipe Conceição pelo trabalho, a organização do time do Cruzeiro, mas também algumas peças individuais que fazem esse coletivo funcionar. Claro que todo mundo hoje está falando do Potker, da estreia do Potker, da partida que o Potker fez, centralizado. Talvez se ele tivesse tido uma sequência maior pelo meio, não teria sido criticado. Aqui nós vamos trabalhar uma hipótese, né? Um achismo, mas sempre jogou pelos lados e não teve a qualidade do jogo de ontem em outras atuações. Todo mundo falando do Potker, normal, mas a gente tem que começar a enaltecer outras peças que fazem essa engrenagem funcionar. A entrada do Rômulo pelo lado esquerdo melhorou muito o Cruzeiro. Até o Matheus Barbosa veio crescendo também. Então a gente pega um trio aí de Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo. O Rômulo, ele ajuda a marcação, ele ajuda no apoio, ele tem um passe muito bom e é um jogador muito experiente, gosta de trabalhar a bola no pé, é um jogador que joga de cabeça erguida, muito boa a chegada do Rômulo para o Cruzeiro. A evolução do Matheus Barbosa pelo lado direito, entendendo onde e como ele deve jogar com esse time do Felipe Conceição, sem espetar demais, sem ir demais, trabalhando um lado para o outro a bola, fazendo aquele posicionamento pelo corredor direito, auxiliando o Cáceres, ficando ali entre o meio-campo e a ponta. Também um crescimento do Matheus Barbosa. E, em especial, a análise do Adriano, porque como vem crescendo o futebol do Adriano. Como é importante o Adriano no time do Cruzeiro. Se o Cruzeiro tem a melhor defesa da competição, passa muito por ele. Claro que passa, claro que tem bons zagueiros, mas passa muito pelo Adriano na qualidade de saída de bola e na destruição. Ele destrói e constrói muito bem. Então é uma evolução individual que vai formando esse coletivo muito bom do Felipe Conceição. Adriano, o construtor. Dá o Twitter aqui antes do Gomide. Gomide hoje será punido. É só fazer uma correção. Correção, CJ, rapidinho. O que é? Que absurdo, corrigir um amigo assim no ar. Coisa rápida, porque às vezes a ordem dos fatores altera o resultado, né? O CJ falou de um crescimento individual que está permitindo um crescimento coletivo, não sei se foram essas exatamente as palavras. Você quer enaltecer o coletivo? Mas eu acho que eu tenho certeza, aliás, que é o contrário. Ou seja, automaticamente ele está discordando de você. É o crescimento coletivo que está permitindo que as individualidades apareçam. Ele não te dá margem nenhuma para contra-golpear. Mas fácil. Dono da verdade, ele vai concordar comigo, palavra. Mas isso na matemática chama-se propriedade comutativa. É a ordem dos fatores, não altera o produto. É isso. O individual vai funcionar com o coletivo vai ajudar o individual. Eu não me lembro dessas porra. Pois é. Tomei 200 bombas na sétima. Tudo em matemática. Era um gé. Aliás, continua. Então é o seguinte, a pergunta que está no Twitter é a seguinte: Cruzeirense, William Potker deve ser o centroavante do Cruzeiro? Aí a pergunta já vai a reboque, vai essa questão do Sobis, né? Aí vem aqui o Paulo Arcanjo e diz, não tão rápido, porém deve ser mais acionado no segundo tempo das partidas. Tendo mais sucesso ou mesmo queda do Sobis, já vale Potker ser titular. Em cima dessa resposta da pergunta que foi feita, Léo Gomide fala agora. O Potker bem ontem, uma bela estreia. Aí você vem com o Potker, o Sobis volta. E você é o Felipe Conceição, você faz o quê? Os dois juntos? Tira o Potker, volta com o Sobis? Então, sem muita animação com a estreia de ontem, Gomide. Tá rindo por quê? Dormiu com o Bozo? Não. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma ótima semana aí para todo André, mundo. Hoje tá impossível, cara. Protegidos em Deve casa. ter tomado alguma coisa. Hã? André, hoje aqui no meu ouvido tá impossível. No mínimo tá Não, sabe o que te ele tá induzindo cantando a fazer aqui? uma pergunta capciosa para um dos três. Sabe o que o André tá cantando no meu... Juro. Sabe o que o André tá cantando no meu ouvido aqui? Nós somos loucos, somos Cruzeiro. E tá cantando aqui também assim. Pega, quando a máfia canta, a massa se lequira, que essa música não é da Máfia Azul, não, André. Você tá com a loucura. Você tá cantando errado aí, meu filho. Ainda bem que você não tá aqui cantando isso. A torcida é brigar com você. Mas o nós somos loucos, somos Cruzeiro, desde o início do programa. Tá difícil até de aguentar. Por favor, desculpa, Rodrigo. Ô, Everton, acredito que tenha de manter aí o Rafael Sobis entre os titulares. O Potker fez um dos melhores, se não realmente o melhor jogo dele desde que foi contratado pelo Cruzeiro na temporada passada. No ano passado, o Potker disputou 14 jogos e marcou os mesmos 3 gols que ele já tem nessa curta trajetória ainda do Felipe Conceição no comando do Cruzeiro. E os 3 gols, quando entrou para fazer a função ali de ser o jogador referência, né?
Por mais que na ideia do Felipe Conceição ele não tenha um centroavante que fique tão fixo entre os dois zagueiros adversários, ele gosta muito da mobilidade do centroavante, ou para gerar uma dúvida ali nos volantes do adversário, né? Especialmente quando enfrenta times que usam marcações homem a homem, individuais, né? Geralmente, a maioria dos times jogam ali com 2 volantes, né? E aí um fica incumbido de marcar o Matheus Barbosa, o outro incumbido de marcar o Marcinho, ontem, por exemplo, o Rômulo, né? Mas gosta de um centroavante que saia um pouco mais da área para gerar realmente essa dúvida no volante, em qual jogador ele vai, se vai em um dos meias, se sai para marcar o centroavante que deixou a proximidade da área. E eu acredito que é essa característica que pode fazer com que o Rafael Sobis permaneça entre os titulares, né? O Potker fez um ótimo jogo, sim, fez, mas eu vejo o Potker como um atleta de características diferentes a do Rafael Sobis. Rafael Sobis tem mais facilidade de fazer essa movimentação, de se distanciar um pouco mais da última linha defensiva do adversário, especialmente, Everton, algo que é muito importante nesse jogo do Felipe Conceição, que é saber jogar de costas e há um toque, né? De receber a bola ali ou do Adriano ou um dos zagueiros e já conseguir, com apenas uma ação, né? Um toque na bola. É uma dinâmica que se fala na teoria, né? Que é a dinâmica do terceiro jogador, né? Dinâmica do terceiro homem, né? De ele já encontrar um jogador livre, né? Com capacidade de continuar progredindo o time. O Potker é um jogador que prende um pouco mais a bola. É claro que ele pode evoluir também nesse quesito. Mas apesar da ótima partida dele aí, para mim o Sobis ainda continua como titular e nem sei se o Felipe Conceição terá essa dúvida mesmo depois da atuação do Potker. Tem uma coisa que me chama a atenção. Daqui a pouco eu quero tratar com vocês. No momento em que você tira do Potker o melhor dele, não seria frustrante ele voltar para o banco? Não seria melhor dar uma sequência? Se deixar o Sobis no banco, há algum tipo de risco de ruptura e tal?